Na manhã em que meu gerente me disse para não sair do meu papel, finalmente entendi qual era, de fato, o meu lugar naquela empresa depois de 11 anos. E também percebi outra coisa: que algumas empresas só reconhecem o valor de uma mulher discreta no momento em que ela sai pela porta e leva consigo tudo aquilo que mantinha funcionando. Meu nome é Eleanor Whitcomb. Tenho 34 anos e passei quase uma década mantendo o coração de uma das maiores empresas de logística de cadeia fria de Wellington, funcionando madrugada após madrugada. Eu era engenheira sênior de confiabilidade de sistemas na Harbour Line Freight Solutions, o tipo de empresa que transportava frutos do mar congelados da Ilha Sul para Singapura e produtos farmacêuticos do aeroporto de Auckland para clínicas em todo o Pacífico. Era o tipo de empresa que vivia ou morria, dependendo de o sistema de monitoramento de temperatura permanecer estável às 3 da manhã, quando ninguém mais ficava de olho. Eu era quem ficava de olho nisso. Entrei na Harbour Line logo após concluir meu mestrado na Universidade Victoria, numa época em que a empresa ainda operava em um galpão com telhado de zinco em Petone, e todo o departamento de TI era formado por mim, um homem chamado Hamish, que estava há 3 meses da aposentadoria, e um rack de servidores com um leve cheiro de mofo. Hamish me ensinou tudo o que sabia naqueles primeiros 6 meses, quais válvulas observar, quais sensores estavam com problema, quais alarmes significavam verificar no dia seguinte e quais exigiam dirigir até o depósito imediatamente, de pijama. Depois, ele me entregou as chaves e foi para casa, para cuidar do seu jardim em Paraparaumu. Nos 11 anos seguintes, reconstruí toda a base dos sistemas daquela empresa de dentro para fora. Eu projetei a estrutura de monitoramento que rastreava cada container refrigerado, desde o momento em que era carregado no porto até chegar à doca de carregamento do cliente. Desenvolvi as regras de alerta que diferenciam um sensor com defeito de uma falha real de refrigeração. Criei o sistema de contingência que redirecionava automaticamente a energia quando a subestação em Seaville apresentava falhas durante uma tempestade de vento sul. Eu conhecia cada peculiaridade de cada equipamento que já havíamos adquirido, incluindo os 3 chillers dinamarqueses, que sempre desarmavam o disjuntor quando a umidade passava de 85%. Eu sabia disso porque era eu quem era chamada a qualquer hora do dia ou da noite durante 11 anos. Quando a empresa se expandiu para Christchurch, voei até lá e construí o sistema do zero em 8 semanas. Quando adquirimos a pequena empresa em Tauranga, integrei o antigo sistema escada deles ao nosso em um único fim de semana chuvoso. Quando o ciclone atingiu a costa leste e nossa unidade em Napier ficou sem energia elétrica por 40 horas, mantive os geradores funcionando em sequência e a carga preservada de um quarto de hotel em Hastings, dormindo em intervalos de 2 horas entre os alarmes. Poucas pessoas na empresa conseguiam fazer o que eu fazia com o mesmo nível de profundidade. Não porque eu fosse um gênio, não sou, mas porque ninguém mais permaneceu tempo suficiente para aprender todos os detalhes. E por 11 anos, isso foi suficiente. Meu salário aumentava acompanhando a inflação com um pequeno acréscimo, nunca mais do que isso. Meu cargo mudou uma única vez, de engenheira de sistemas para engenheira sênior de confiabilidade de sistemas, o que soa impressionante até você perceber que não houve aumento salarial. Eu tinha 3 semanas de férias que nunca consegui tirar. Meu parceiro, Dominique, era professor do ensino fundamental e deixou de me pedir para planejarmos viagens porque sabia que eu acabaria cancelando. Eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, repetia que o trabalho era importante, e era importante para mim. Eu só não percebia o quanto isso importava pouco para as pessoas que assinavam meu contra-cheque. Isso mudou em uma manhã de terça-feira, no fim de março, quando entrei na reunião de revisão operacional de segunda-feira e vi um estranho sentado na cabeceira da mesa. Ele tinha talvez 38 anos. Vestia uma camisa azul clara que provavelmente custava mais do que a minha prestação mensal da hipoteca. Seu cabelo tinha aquele aspecto cuidadosamente desarrumado que leva tempo para conseguir. Ele se levantou quando entrei, estendeu a mão e se apresentou como Spencer Hollingworth, nosso novo diretor de estratégia de operações. Não houve aviso, e-mail, comunicado nem sequer um comentário discreto do meu gerente. Ele simplesmente apareceu, e pela forma como a alta liderança se posicionava ao seu redor, inclinando-se para a frente e concordando antes mesmo de ele terminar de falar,
Ficou claro que ele já estava ali havia pelo menos uma semana, antes que alguém se lembrasse de mencionar sua existência para a mulher que realmente mantinha os sistemas pelos quais ele agora seria responsável. Sentei na ponta da mesa. Sentei e fiquei ouvindo. Spencer falou por 40 minutos. Abordou estruturas de excelência operacional, mapeamento de fluxo de valor e otimização logística sinérgica. Citou um projeto de benchmarking que liderou em uma empresa de software em Londres. Falou também do seu MBA em uma escola de negócios suíça, cujo nome pronunciou com a reverência normalmente reservada a catedrais. Ele usou a palavra paradigma 4 vezes. O que ele não trouxe foi nada específico sobre o nosso negócio. Não falou sobre cadeia de frio. Não mencionou sensores nem compressores. Nem o fato de que o novo armazém em Auckland estava prestes a entrar em operação e que mais do que dobraria nossa carga de monitoramento. Ele não mencionou frete, transporte, refrigeração ou qualquer aspecto prático do trabalho que sustentava nossos salários. Depois da reunião, nossa diretora financeira me chamou de lado e disse que Spencer seria responsável pela direção estratégica da minha equipe. Quando perguntei a quem eu me reportaria a partir daquele momento, ela deu um sorriso forçado e respondeu: "Ao Spencer, claro. Você vai achá-lo muito visionário." Voltei para minha mesa e fiz uma busca discreta. Spencer Hollingworth tinha 3 anos de experiência em consultoria, 2 anos em uma startup de fintech que encerrou as atividades 18 meses após sua entrada, e um MBA. Ele nunca havia trabalhado com logística, nunca tinha atuado em uma função operacional, nunca havia sido responsável por um único equipamento físico em toda a sua carreira. Ele havia sido contratado com um salário, descobri mais tarde, de $240 mil. Eu ganhava 98 mil por ano. Fiquei sentada à minha mesa por um longo tempo naquela noite, depois que todos já tinham ido embora, ouvindo o prédio se acomodar ao meu redor, o zumbido da sala de servidores, o clique da bomba de calor, o ruído distante de uma empilhadeira no pátio, os sons de uma empresa que passei 11 anos mantendo viva e que agora considerava um homem sem experiência relevante valendo 2 vezes e meia o que considerava o meu valor. Voltei para casa e não contei nada ao Dominique. Eu precisava refletir. Nas 6 semanas seguintes, observei Spencer se adaptar. Ele marcava uma reunião atrás da outra com minha equipe, não para aprender, mas para questionar nossas decisões. Pedia aos engenheiros juniores que explicassem os processos. Depois os interrompia no meio da frase e passava para uma apresentação de slides que já havia preparado previamente. Ele vivia dizendo coisas como: "Eu não entendo muito de tecnologia, mas..." E então sugeria mudanças técnicas que teriam paralisado toda a operação em poucas semanas. Quem mais foi impactada fui eu. Em silêncio, como sempre fazia, eu respondia aos e-mails dele para toda a equipe com uma mensagem educada, explicando por que, na prática, não podíamos consolidar o sistema de monitoramento em um único provedor de nuvem para reduzir custos, já que o motivo de utilizarmos 2 provedores era que um deles já havia ficado fora do ar por 9 horas durante a resposta ao terremoto de Kaikoura. E perdemos $500 mil em vacinas no caos que se seguiu. Eu marcava reuniões individuais com ele para explicar as limitações. Enviava diagramas detalhados. Me ofereci para levá-lo em uma visita guiada às instalações de Petone, para que pudesse ver de perto os equipamentos sobre os quais estava tomando decisões. Ele nunca apareceu na visita. Ele deixou de marcar reuniões individuais. Passou a copiar o diretor financeiro em todas as respostas, com sugestões cuidadosamente formuladas de que eu estava resistindo às mudanças. Na primeira vez em que percebi que tinha sido deixada de fora de uma reunião sobre os meus próprios sistemas, disse a mim mesma que tinha sido um descuido. Na segunda vez, perguntei diretamente à assistente dele. Na terceira, parei de perguntar. No final de maio, Spencer apresentou seu plano de transformação operacional. Eram 46 slides. Havia, segundo minha análise, 11 propostas que teriam causado falha imediata nos equipamentos, 6 que violariam nossas certificações de conformidade e 3 que anulariam as garantias dos novos chillers que tínhamos acabado de instalar em Auckland, a um custo de $1.400.000. Preparei uma avaliação técnica calma e bem estruturada. Citei especificações,
Anexei documentação dos fornecedores e descrevi o impacto financeiro de cada ponto. Enviei para Spencer, para o diretor financeiro, para o diretor de operações e para Garrick Tremaine, nosso diretor de recursos humanos. Recebi um convite para uma reunião na manhã seguinte. Com Garrick, não com Spencer, nem com o diretor financeiro, mas com o RH. Garrick era um homem com quem eu havia falado talvez 4 vezes em 11 anos. Estava na casa dos 50 anos e tinha aquela expressão neutra e cautelosa de quem se acostumou a dar más notícias sem deixar marcas. Ele estava sentado à minha frente em uma pequena sala de reuniões com paredes de vidro no 2º andar e deslizou uma cópia impressa do meu e-mail pela mesa. Eleanor, disse ele, precisamos conversar sobre o seu tom. Perguntei a que parte do e-mail ele se referia. Ele sorriu daquele jeito que se usa com uma criança que acabou de sujar o tapete. O Spencer acredita, disse ele, que você não está lidando com a nova direção estratégica com a abertura que esperávamos. Ele está preocupado com a sua postura em relação ao trabalho em equipe. Perguntei se alguém havia analisado o conteúdo técnico da avaliação. O sorriso de Garrick permaneceu o mesmo. Eleanor, disse ele, acho que você precisa entender melhor a sua posição aqui. Esperei. Spencer tem um MBA de uma das escolas mais prestigiadas da Europa. Ele foi contratado especificamente para trazer novas ideias às nossas operações. Ele possui uma visão estratégica que a liderança executiva apoia plenamente. Você. E ele disse isso com um tom de falsa cordialidade. É engenheira. Seu papel é executar, não questionar. Quando a estratégia é definida, seu trabalho é encontrar uma forma de implementá-la. Não escrever análises explicando por que não funcionará. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Valorizamos seu conhecimento técnico, Eleanor. De verdade. Mas você está aqui há muito tempo, e às vezes isso cria um certo apego, uma sensação de controle sobre coisas que não são realmente suas. Os sistemas pertencem à Harbor Line. A estratégia é responsabilidade do Spencer. Seu papel é não sair do seu papel e fazer o seu trabalho. Ele fez uma pausa e acrescentou, com a voz suave de quem acredita estar sendo generoso. Fique no seu papel, Eleanor. Esse é o melhor conselho que posso te dar. Olhei para ele por alguns instantes. Pensei na noite de 3 anos antes, quando dirigi até o armazém de P-Town à 1 da manhã durante uma queda de energia e permaneci lá até o amanhecer, redirecionando manualmente a carga, para evitar a perda de um container de insulina destinado a uma clínica em Vanuatu. Pensei no fim de semana que passei em Christchurch aprendendo sozinha a sintaxe de configuração de um controlador de compressor italiano, porque não existia documentação em inglês do fornecedor. Pensei no meu parceiro, que não me via em uma manhã de sábado havia 4 anos, porque sempre surgia algum problema. Pensei nos 11 anos. Fiz apenas uma pergunta a Garrick. Se eu apresentasse uma justificativa completa e detalhada para uma determinada mudança, em vez de uma análise contrária, Spencer consideraria? O sorriso de Garrick vacilou levemente. Se você conseguir justificar suas propostas dentro da estrutura estratégica, tenho certeza de que serão consideradas. Dentro da estrutura do Spencer. Dentro da estrutura da empresa, Eleanor. Assenti. Organizei minhas coisas sem pressa. Agradeci pelo tempo dele. Saí da sala de reuniões, passei pela copa, pela fileira de escritórios de vidro e voltei para minha mesa. Sentei. Abri um novo e-mail. Escrevi 4 frases. Em seguida, enviei para o CEO, para o COO, para o CFO, para Spencer Hollingworth e para Garrick Tremaine. Enviei uma cópia para o responsável por cada equipe operacional que dependia dos meus sistemas, incluindo os supervisores do turno da noite em Picton, Auckland, Christchurch e Tauranga. O e-mail dizia: com efeito imediato, estou me desligando do meu cargo na Harbor Line Freight Solutions. Meu desligamento seguirá os termos de aviso prévio previstos em contrato, porém estarei afastada das atividades a partir de hoje. Qualquer comunicação futura deverá ser encaminhada para o meu e-mail pessoal informado abaixo. Toda a documentação operacional está nos locais que já foram previamente indicados à minha equipe. Fechei o laptop. Guardei a pequena caixa com itens pessoais que mantinha na mesa.
Uma foto emoldurada de Dominique e eu na base da geleira Franz Joseph. Uma caneca lascada do Wellington Phoenix e a caneta tinteiro que minha avó me deu quando me formei. Saí pelo saguão principal. Acenei para a recepcionista, uma jovem chamada Mariana, que sempre lembrava do meu pedido de café. Caminhei para fora, em uma tarde fria e cinzenta em Wellington, e segui até o ponto de ônibus. Eu não tinha planos. Não tinha outro emprego garantido. Tinha 3 semanas de férias acumuladas que nunca tiraria. Tinha uma hipoteca, um gato e um companheiro que iria se perguntar por que eu estava em casa às 15 horas. Pela primeira vez em 11 anos, eu não carregava um pager. Sentei no ônibus, observei o porto pela janela e senti algo que não experimentava há muito tempo. Não era exatamente alívio. Ainda não. Era algo mais silencioso. Uma espécie de tranquilidade, como se um ruído constante que acompanhava minha vida há tanto tempo finalmente tivesse cessado. Eu estava em casa havia pouco mais de 40 minutos quando meu telefone começou a tocar. A primeira ligação era do Spencer. Recusei. A segunda era do diretor financeiro. Recusei também. A terceira vinha de um número desconhecido. Recusei. Enquanto a água esquentava, meu telefone já havia tocado 11 vezes. Eu tinha recebido 23 e-mails. O gato, percebendo que tinha algo diferente naquele dia, subiu na bancada da cozinha e ficou me observando com aquela expressão desconfiada que os gatos costumam ter quando seus humanos saem da rotina. Na 4ª vez que o número desconhecido ligou, resolvi atender. Eleanor, disse uma voz que eu escutava nas reuniões gerais da equipe 2 vezes por ano, durante 11 anos, mas com quem eu nunca tinha falado diretamente. Aqui é Whitfield Dunbar. Sou o CEO. Gostaria muito de falar com você. Eu disse a ele que não fazia mais parte da Harbor Line. Entendo, respondeu ele. Não estou ligando por isso. Estou no escritório neste momento e gostaria de saber se você estaria disponível para conversarmos ainda hoje. Posso enviar um carro para buscá-la, ou podemos nos encontrar em um local que seja conveniente para você. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eleanor, continuou ele. Li sua avaliação do plano de ação de Spencer há cerca de 1 hora. Li com bastante atenção. Depois, li também sua carta de demissão. Gostaria de conversar com você. Não como seu ex-empregador, mas como alguém que acabou de perceber algo que deveria ter entendido há muito tempo. Sugeri que poderíamos nos encontrar em um local neutro, mas ele insistiu que seria mais prático ir até mim, já que estava com a agenda comprometida no restante do dia. Depois de alguns segundos de hesitação, concordei e passei meu endereço. Preparei o chá. Avisei Dominique e que eu explicaria tudo depois. Ele olhou para mim, depois para a caixa com meus materiais de escritório sobre o balcão da cozinha e não fez nenhuma pergunta. Apenas beijou minha testa e disse que levaria o gato para o quarto. Whitfield Dunbar chegou cerca de 40 minutos depois da ligação. Devia ter por volta de 60 anos, com cabelos grisalhos curtos e o rosto marcado pelo tempo, típico de alguém que cresceu em uma fazenda e nunca perdeu completamente aquele jeito. Vestia um terno cinza escuro, com a gravata já um pouco afrouxada. Ele trazia uma pasta de couro debaixo do braço. Sentou-se na nossa pequena sala de estar, aceitou uma xícara de chá e disse: Eu lhe devo um pedido de desculpas. Esperei. Trabalho na Harbor Line há 19 anos. Continuou. Comecei na área de operações, como supervisor de pátio em Taranga. Eu sei qual é de fato o seu trabalho, Eleanor. Sei o custo de uma falha no monitoramento da cadeia de frio de primeiro nível. Sei o impacto para os clientes, para as seguradoras e para a capacidade da empresa de disputar o próximo contrato governamental. Ele tomou um gole de chá. Também sei que nas últimas 6 semanas, permiti que um homem sem experiência operacional assumisse a responsabilidade por uma função essencial para o funcionamento da empresa. Hoje, olhando em retrospectiva, percebo que deveria ter questionado melhor essa decisão quando aprovei a contratação. Convenci a mim mesmo de que o conselho buscava modernização e que ele aprenderia. Acreditei que a equipe técnica reagiria caso algo se tornasse arriscado. Ele apoiou a xícara. Li sua avaliação esta tarde, ponto por ponto.
Meu diretor de operações sentou comigo e explicou cada detalhe. Confirmou seus números, a exposição às garantias e os problemas de conformidade. Quando chegamos à terceira página, já estava claro para mim que, se o plano de Spencer fosse implementado, a empresa poderia sofrer uma paralisação grave em cerca de 90 dias. Ele fez uma pausa. Depois lemos sua carta de demissão, que chegou enquanto ainda discutíamos sua avaliação, e eu fiz uma pergunta ao meu diretor de operações. Perguntei, se Eleanor sair hoje à noite, o que para primeiro? Ele olhou para mim. Ele listou 17 pontos. Disse que não saberia resolver nenhum deles sem você. Disse que você é a pessoa com mais conhecimento acumulado nesses sistemas. Explicou que a unidade de Auckland depende atualmente de regras de alerta que você domina completamente. Comentou que os contratos da Pacific Medical têm auditorias de conformidade programadas para junho e que a documentação foi estruturada em um formato que você desenvolveu. Ele fez uma pausa e disse em tom baixo: a operação ficaria altamente comprometida sem ela no curto prazo. Olhei para aquele homem, responsável por uma empresa que me pagava 98 mil por ano, enquanto destinava 240 mil a alguém de fora que simplesmente ignorava o meu trabalho, e fiz uma pergunta. O que o senhor espera que eu faça, Sr. Dunbar? Gostaria que você voltasse, respondeu ele. Gostaria de propor um aumento significativo no seu salário, compatível com um cargo executivo a ser formalizado após alinhamento interno. Quero oferecer a você o título de diretora de confiabilidade, com participação no comitê executivo. Também pretendo ajustar o papel de Spencer Hollingworth para uma função de consultoria estratégica, sem autoridade direta sobre a sua área. Gostaria que você tivesse a autoridade técnica final sobre todas as mudanças operacionais dentro da sua responsabilidade. E quero garantir a você um pacote de ações compatível com sua contribuição, algo que deveria ter sido considerado há anos. Ele colocou a pasta sobre a mesa de centro. Esbocei aqui alguns termos preliminares com base no que acredito que podemos oferecer, sujeitos à aprovação formal do Conselho e do RH. Gostaria que você analisasse com calma e tomasse a decisão no seu tempo. E independentemente da sua escolha, quero que saiba que não estou fazendo essa proposta apenas porque a empresa precisa de você. Estou fazendo porque essas condições já deveriam ter sido oferecidas há 5 anos, e o fato de isso não ter acontecido representa uma falha de liderança, pela qual eu sou responsável. Deixei que o silêncio ocupasse a sala por alguns instantes. Então respondi com sinceridade. Senhor Dunbar, agradeço a proposta. Agradeço por ter vindo até aqui e reconheço que os termos são generosos, mas eu não vou voltar. Ele assentiu devagar, como se já imaginasse essa resposta. Posso saber o motivo? Porque essa proposta está sendo feita agora, expliquei. Não há 3 anos, quando eu trabalhava 70 horas por semana durante a expansão no Pacífico Sul. Não há 18 meses, quando reconstruí toda a base dos sistemas e gerei uma economia de 600 mil por ano em custos relacionados a alarmes falsos. Nem há 6 semanas, quando Spencer foi contratado com um salário que, por si só, já respondia a qualquer dúvida sobre como a empresa me enxergava. A proposta está sendo feita agora porque hoje eu sou um problema. Amanhã serei um custo alto. E depois de amanhã, apenas um caso que será contado em conferências do setor. Olhei para ele com firmeza. Se eu voltar, vou passar os próximos 2 anos refazendo tudo o que Spencer bagunçou. Vou gastar minhas noites respondendo e-mails urgentes. Vou voltar a ser a pessoa cujos planos de férias nunca saem do papel. Vou treinar quem vier depois de mim bem devagar, porque no momento em que eu deixar de ser indispensável, volto a ser invisível. Esse é o padrão da empresa. Eu sei disso porque faço parte dele. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes. E se eu assumisse por escrito o compromisso de mudar esse padrão? Você não pode, respondi com calma. Não porque não queira. Eu acredito que queira. Mas esse padrão não depende só de você. Isso está no diretor financeiro que decidiu que eu não merecia uma contraproposta quando pedi aumento em 2022. Está na diretora de RH que me disse para não sair do meu papel hoje pela manhã. Está em cada líder sênior que olhou o currículo do Spencer e viu um igual. E olhou o meu
e viu apenas alguém para executar. Você pode até alterar o organograma, mas não pode mudar a forma como essas pessoas me enxergam. Respirei fundo. Tenho 34 anos, Sr. Dunbar. Se eu ficar, terei 54 quando me aposentar aqui. E nesse momento, alguém vai me entregar um cartão e outra empresa vai contratar um Spencer para me substituir. Prefiro dedicar os próximos 20 anos construindo algo novo em outro lugar. Ele pensou por alguns segundos. Concordou com a cabeça. Pegou a pasta e se levantou. Respeito isso, disse. Mais do que consigo colocar em palavras. Posso te pedir um favor? Esperei. Você aceitaria trabalhar conosco por 2 semanas, em formato de contrato, com o valor que você definir, apenas para fazer a transição para quem for contratado? Não para resolver tudo, mas para dar uma chance à equipe. Existem pessoas nessas clínicas do Pacífico que dependem da chegada dessas vacinas sem tratamento prévio. Pensei nisso. Nas enfermeiras de plantão em Vanuatu, que eu nunca conheci, mas cujo trabalho eu sustentava em silêncio há anos. 2 semanas, respondi. Nem um dia a mais, e eu defino o valor. Podemos trabalhar com o valor que você considerar justo dentro de um contrato emergencial, disse ele. Falei o número. Era, pelos meus cálculos, um valor compatível com o nível de responsabilidade que eu vinha assumindo. Ele não hesitou. Combinado, respondeu. Obrigada, Eleanor. Ele foi embora. Dominic saiu do quarto com o gato no colo. Olhou para mim e para a pasta de couro que ainda estava sobre a mesa de centro, onde Whitfield Dunbar havia deixado, e perguntou: chá? Assenti. E então, pela primeira vez em muito tempo, sentei no sofá da minha sala no meio da tarde e simplesmente não fiz nada. As 2 semanas passaram rápido. Trabalhei de casa, no meu ritmo, cobrando por hora. Spencer foi transferido para uma área de projetos especiais, sem qualquer poder operacional. Ele pediu demissão poucas semanas depois e aceitou um cargo em uma empresa de private equity em Sydney. Garrick Tremaine continuou na função por mais 5 meses, antes de ser substituído de forma discreta. Nas semanas seguintes, recebi algumas propostas de trabalho depois que meu perfil no LinkedIn ficou público. 2 vieram de concorrentes da Harbour Line. A terceira foi de uma pequena consultoria de engenharia em Wellington, que atuava em infraestrutura crítica para hospitais e serviços de emergência em todo o país. Eles me ofereceram sociedade. Eu aceitei. Estou lá há 2 anos. A Harbour Line não quebrou. Eles conseguiram concluir a fase de comissionamento da unidade de Auckland, com estouros relevantes de orçamento. Perderam um contrato médico importante no Pacífico durante a auditoria de junho, quando a documentação de conformidade não foi recuperada corretamente. A empresa apresentou uma queda perceptível de desempenho no trimestre seguinte, e um investidor relevante solicitou publicamente mudanças na equipe executiva. Whitfield Dunbar se aposentou no ano seguinte por decisão própria e foi substituído por uma mulher que cresceu na área de operações da divisão australiana da empresa. Penso com frequência no meu período na Harbour Line. Não com ressentimento. Não era exatamente alívio. Ressentimento é um peso que se carrega por causa do passado, e tenho coisas melhores para fazer com minha energia. Mas com uma clareza útil. Há coisas que eu gostaria de ter entendido quando tinha 23 anos, e Hamish me entregou as chaves daquela sala de servidores em Petone. Gostaria de ter percebido que existe uma diferença entre ser valorizado e ser necessário. Uma empresa pode precisar muito de você e, ainda assim, não reconhecer o seu valor. E é nesse espaço entre essas 2 coisas que muitas carreiras se perdem em silêncio. Gostaria de ter entendido que lealdade não é um contrato. É algo que se oferece. E só faz sentido oferecer a quem reconhece isso. Gostaria de ter percebido que as pessoas que dizem para você ficar no seu lugar normalmente são as mesmas que, sem dizer nada, preferem que seu caminho seja mais limitado. Gostaria de ter entendido que pedir aquilo que você vale não é arrogância, é informação. Mostra claramente para quem você está trabalhando. A resposta pode não ser fácil, mas é melhor recebê-la cedo. Gostaria de ter compreendido que a competência silenciosa de mulheres em áreas técnicas
é um dos ativos mais subestimados no mundo corporativo atual, e que o custo dessa subestimação não recai sobre quem decide sair, mas sobre clientes, pacientes, cargas, sistemas e sobre pequenas falhas que viram grandes problemas nas horas mais críticas, quando ninguém está por perto. Eu era quem ficava de olho nisso, e gostaria de ter sabido, quando era mais nova, que ir embora não significa fracasso. Às vezes, é a única resposta honesta para uma pergunta que vem sendo feita há tempo demais. Às vezes, a porta que você fecha é justamente a que permite perceber o quanto o ambiente lá dentro já estava insuportável. Se você está ouvindo isso e trabalha demais para uma empresa que já deixou de te valorizar, eu quero te dizer algo. Seu valor não é definido pelo que seu gestor lembra de escrever na sua avaliação. Não é definido pelo seu cargo, pelo seu salário ou por aparecer em um convite de reunião. O sucesso se mede pelo que deixaria de funcionar se você não estivesse ali, pelo que você construiu que não existiria sem você, pela tranquilidade que você leva para ambientes onde todo mundo está em pânico. As pessoas certas percebem isso enquanto você ainda está presente. Se quem está ao seu redor só percebe quando você está saindo, isso não significa que você falhou. Significa que eles falharam em perceber. Você não precisa ficar para ensinar isso. Pode seguir em frente e deixar que aprendam sozinhos. Hoje trabalho em um pequeno escritório acima de um café na Rua Cuba. Somos 4 na consultoria, temos bastante trabalho e somos bem remunerados, e eu tiro todas as minhas férias. Dominique e eu fomos para Cathleen's no verão passado por 10 dias, e eu não olhei o celular nenhuma vez. O gato finalmente me perdoou pelos anos de noites mal dormidas. Tenho 36 anos, estou no auge da minha carreira e, pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente o meu valor. Fique no seu lugar. Garrick me disse em uma terça-feira cinzenta de março. E eu fiquei. Só não percebi naquele momento que a minha carreira estava seguindo em uma direção completamente diferente. Muitas pessoas passam anos acreditando que esforço e competência são suficientes para garantir reconhecimento, mas ignoram um detalhe silencioso. Sistemas não valorizam pessoas, apenas resultados visíveis. Eleanor não foi ignorada por falta de capacidade, mas porque sua eficiência tornava tudo parecer fácil. E quando algo parece fácil, deixa de ser valorizado. O mais perigoso não é ser subestimado, é se acostumar com isso. Porque, nesse momento, você começa a negociar seu próprio valor para se encaixar em estruturas que nunca foram feitas para reconhecer você. A verdadeira virada não foi quando ela saiu. Foi quando ela percebeu que permanecer significava aceitar menos do que já sabia que valia. A lição aqui não é simplesmente saia do seu emprego. É mais profunda. É entender que reconhecimento tardio não é mérito. É consequência da perda. Empresas frequentemente só ajustam o valor de alguém quando o custo da ausência se torna evidente. Mas, nesse ponto, a relação já foi quebrada. Esperar ser reconhecido depois de anos de entrega silenciosa é apostar que o sistema vai se corrigir sozinho, e quase nunca se corrige. A maturidade profissional está em identificar cedo os sinais, quando sua voz é ignorada, quando decisões críticas desconsideram sua experiência, quando seu crescimento estagna enquanto outros avançam sem base. Saber sair não é fraqueza, é estratégia, porque ficar, às vezes, é o verdadeiro risco. Agora me diz, se você tivesse o controle total da situação, teria tentado mudar a estrutura por dentro? Ou reconheceria que algumas estruturas não foram feitas para mudar? E se você estivesse no lugar da Eleanor, teria aceitado a proposta do CEO ou também teria ido embora mesmo com tudo finalmente sendo reconhecido? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história te fez pensar diferente, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui você não só escuta histórias, você começa a enxergar o que sempre esteve por trás delas. Se você chegou até aqui, já entendeu. Essa história não é só sobre trabalho, é sobre valor. Na formatura do ensino médio do meu filho,
Meus pais anunciaram que iriam reservar um dinheiro para custear a faculdade do meu sobrinho. Meu marido riu e disse que era engraçado, porque mudamos no mês passado. Meus pais começaram a gritar quando perceberam. Ainda me lembro do momento em que tudo se despedaçou. Estávamos no jantar de formatura do ensino médio do meu filho, sentados em uma bela churrascaria para a qual havíamos economizado, porque, apesar de tudo, eu ainda queria que meus pais estivessem lá para esse marco. Meu filho Marcos havia trabalhado muito para passar nas aulas, atividades extracurriculares e trabalho de meio período, e finalmente ele foi aceito na faculdade dos seus sonhos. Esse jantar deveria ser uma celebração, mas meus pais tinham outros planos. Logo após a água, servimos nossas bebidas. Minha mãe pegou seu copo, sorriu e bateu nele com um garfo. Ela se levantou, limpando a garganta, e com um grande sorriso de satisfação, ela disse: "Bem, nós temos um anúncio. Decidimos que o fundo da faculdade do Marcos irá para o seu primo Marcelo. Porque ele precisa mais." Eu congelei. Meu marido, Danilo, apertou seu garfo. O rosto de Marcos ficou pálido. Minha filha mais nova, sentada ao lado dele, olhou entre nós, confusa. Meu pai assentiu, como se essa fosse uma decisão perfeitamente razoável, acrescentando que era o melhor para a família. Marcelo passou por momentos difíceis, e isso realmente o ajudará a colocar sua vida nos trilhos. Marcelo, meu sobrinho, filho do meu irmão. O garoto que meus pais sempre favoreceram em vez dos meus filhos. O garoto que eles tiraram de problemas diversas vezes. Eu podia sentir o calor subindo no meu rosto, anos mordendo minha língua, deixando meus pais desprezarem e minarem meus filhos, sendo tratados como uma reflexão tardia comparado ao meu irmão. Tudo começou a ferver. Danilo, no entanto, foi mais rápido. Ele se recostou na cadeira, tomou um gole de sua cerveja e riu. Ele riu divertido, e então disse: "É engraçado, porque nós mudamos no mês passado." Minha mãe piscou. O sorriso do meu pai vacilou. "O quê?" Minha mãe perguntou, sua voz afiada. Danilo sorriu e disse: "Sim, nós vimos isso chegando. Então mudamos o fundo da faculdade do Marcos para fora do alcance deles, semanas atrás." E então tudo explodiu. O rosto da minha mãe ficou vermelho tão rápido que eu pensei que ela fosse desmaiar. "Você não tinha o direito!" Ela gritou. Meu pai bateu a mão na mesa, sacudindo os talheres. "Você não pode fazer isso." Esse dinheiro era para a família. Eu finalmente encontrei minha voz. Marcos é família, e esse fundo era dele. Você está sendo egoísta. Minha mãe cuspiu. Marcelo precisa disso. Você sabe o quão difíceis as coisas têm sido para o seu irmão. Estamos consertando as coisas para ele, e você está estragando tudo. Foi quando realmente caiu a ficha. Eles nunca planejaram que esse dinheiro fosse para o Marcos. Não realmente. Eles sempre estiveram esperando o momento certo para intervir e pegar. Olhei para Marcos, que os encarava com pura devastação. Ele cresceu sabendo que seus avós não o favoreciam, mas isso era diferente. Era a prova de que, aos olhos deles, ele nem importava, e isso quebrou algo dentro de mim. "Consertando as coisas?" repeti, minha voz tremendo. "Você quer dizer a maneira como consertaram as coisas da última vez que Marcelo roubou de nós? Ou a vez que ele foi preso e vocês pagaram as acusações? Ou a vez que ele destruiu o carro do meu irmão e vocês compraram um novo para ele?" Meu pai rosnou. "Isso não é a mesma coisa. Marcelo tem lutado. Seu irmão é um pai solteiro, fazendo o seu melhor. E eu sou uma mãe fazendo o meu melhor." Eu retruquei. "E você acabou de dizer ao meu filho, em um dos dias mais importantes da vida dele, que o futuro dele não importa, que estava roubando a chance dele de ter a vida pela qual ele trabalhou tanto." Minha mãe zombou. "Oh, por favor. Marcos, pode fazer empréstimos como todo mundo." Foi nesse momento que eu soube que não havia como voltar atrás. Marcos se levantou tão rápido que sua cadeira raspou no chão. "Você sabe o que ele disse?" Minha voz trêmula, mais forte. "Eu não preciso de nada de vocês. Eu não preciso do seu dinheiro. E eu definitivamente não preciso de vocês na minha vida."
Danilo também se levantou colocando a mão no ombro de Marcos e o soltou. Ele disse com a voz firme e calma: "Não devemos a eles mais um segundo do nosso tempo." Eu me levantei também. Esta era a última chance. Disse aos meus pais: "Você mostrou repetidamente quem você é, mas hoje garantiu que nunca esqueceremos isso." E com isso saímos. Eles gritaram atrás de nós, nos chamaram de ingratos, disseram que estávamos destruindo a família. Mas quando olhei para meu filho, sua cabeça estava firme, alta, apesar da dor em seus olhos. Eu sabia que tínhamos feito a coisa certa. O que eu não sabia era até onde meus pais iriam para tentar pegar aquele dinheiro de volta. Saímos daquele restaurante sabendo que as coisas nunca mais seriam as mesmas, mas eu não tinha ideia de até onde meus pais iriam para se vingar de nós. No começo, eram apenas telefonemas intermináveis, mensagens de voz furiosas da minha mãe gritando sobre como havíamos traído a família. Meu pai deixou algumas também, rudes e cheias de raiva, dizendo coisas como: "Você vai se arrepender disso." Meu irmão, que tinha ficado fora da discussão naquela noite, finalmente enviou uma mensagem de texto 2 dias depois. "Não sei o que está acontecendo, mas Marcelo precisa desse dinheiro mais do que Marcos. Você está sendo egoísta." Foi tudo o que ele disse, sem perguntas, nenhuma tentativa de entender. Só: "Você está sendo egoísta." Eu não respondi. Então o verdadeiro problema começou. A ligação do banco. Uma semana depois do jantar, Danilo recebeu uma ligação do nosso banco. Eu estava na cozinha quando o ouvi dizer: "Desculpe-me, o quê? Retirada?" Eu congelei. Meu estômago caiu. A ligação durou mais 1 minuto ou 2, e quando Danilo desligou, ele estava tenso e com raiva. Eles tentaram acessar o fundo de Marcos. Eu agarrei o balcão. "Quem são seus pais?" Eles ligaram para o banco, fingindo ser nós. Disseram que tínhamos dado permissão para um saque de emergência familiar. Eu não conseguia nem respirar. Danilo balançou a cabeça. O banco sinalizou, dizendo que algo parecia estranho e me ligou primeiro. Eu queria gritar, a coragem deles, a audácia absoluta. Eu nem hesitei. Peguei meu telefone, encontrei o número do meu pai e liguei. No momento em que ele atendeu, eu soltei: "Você realmente tentou roubar de nós?" Disse, minha voz tremendo. "O que há de errado com você?" Meu pai nem parecia culpado. "Você não nos deixou escolha", ele disse. "Não teríamos que fazer isso se você não estivesse sendo tão irracional." Eu quase joguei meu telefone do outro lado da sala. "Irracional? Você tentou cometer fraude. É o nosso dinheiro." Meu pai surtou. "Nós contribuímos para isso." O que me paralisou. "O que?" A voz da minha mãe cortou. "Você acha que fez tudo isso sozinha? Você acha que nunca colocamos nada naquele fundo?" Minhas mãos cerraram em punhos. "Você nunca deu um único centavo para o fundo de Marcos." "Você está se lembrando errado", meu pai disse suavemente. "E se levássemos isso ao tribunal?" Ele continuou. "Garanto que eles concordariam que temos direito a isso." Meu sangue gelou. Danilo deve ter visto meu rosto, porque ele se aproximou. "Eles não o fizeram", ele disse. "Eles não tinham base para isso. Mas eu não tinha tanta certeza, porque meus pais eram mentirosos ousados e manipuladores. E se eles estavam dispostos a ir tão longe, o que mais estavam planejando? A ameaça legal. 3 dias depois, recebemos nossa resposta. Eu estava entrando na garagem quando vi um envelope grosso na nossa porta. Peguei-o e no segundo em que vi o endereço de retorno, eu me senti mal. Era de um advogado. Corri para dentro. Minhas mãos tremiam enquanto eu o rasgava. Danilo estava na sala de estar. "O que é isso?" ele perguntou. Eu escaneei a primeira página, depois a segunda, e, na terceira, minhas mãos estavam tremendo muito para segurar o papel com firmeza. "Eles estão nos processando", eu sussurrei. A cabeça de Danilo levantou rapidamente. "O que eles estão alegando?" perguntou ele. "Que cofinanciamos as economias do fundo de faculdade de Marcos e que transferimos ilegalmente o dinheiro, sem o consentimento deles."
Minha voz ficou desconfortável. Eles estão dizendo que possuem parte do fundo. Danilo se levantou tão rápido que sua cadeira raspou contra o chão. Ele pegou os papéis de mim, estreitando os olhos enquanto os lia. Isso está completo. Ah, ele murmurou. Mas eu não tinha tanta certeza, porque meus pais eram bons em uma coisa: mentir, distorcendo a realidade até que se tornassem as vítimas. E o que mais me assustou foi que, em uma batalha legal, eles poderiam realmente ganhar. Nos próximos dias, nos esforçamos para reunir cada pedaço de documentação que tínhamos. Extratos bancários, registros de transferência, cada depósito, que já havíamos feito naquela conta. E então, meus pais largaram sua bomba. Na próxima reunião de advogados, eles apresentaram um recibo de mais de uma década atrás. Um único depósito de 2.000 dieharlers no fundo de quando Marcos era um bebê. Eles ficaram sentados lá, presunçosos, como se fosse qualquer coisa, enquanto seu advogado argumentava que, como haviam contribuído com algo para o fundo, eles tinham o direito de contestar para onde o dinheiro foi. 2.000, eu repeti, quase rindo. Você acha que isso lhe dá controle sobre todo o fundo? Minha mãe sorriu docemente. Era uma contribuição e, sem ela, você não teria a base para economizar tanto quanto você fez. Eu vi uma marca vermelha em minha visão, mas felizmente estava mais calma. Então, deixe-me ver se entendi, eu disse. Você acha que só porque deu um presente único há mais de uma década, agora você decide para quem vai? Meu pai assentiu. Exatamente. Eu poderia ter gritado. A primeira perda levou semanas, mas o tribunal finalmente decidiu que, enquanto meus pais não tinham controle sobre o fundo, seus 2.000 bralhas deveriam ser devolvidos a eles com juros. Foi uma pequena vitória. Pelo menos eles não podiam tocar no fundo, mas ainda parecia uma perda, porque a mensagem era clara. Meus pais estavam dispostos a ir até o fim para nos punir por dizer não, e eles ainda não tinham terminado. O próximo ataque, nem mesmo 2 semanas após a decisão do tribunal, veio de outra forma. Danilo entrou em casa, seu rosto pálido. Eles nos denunciaram, ele disse. Eu pisquei. O quê? Para o Receita, ele respondeu. Eles estão alegando que cometemos fraude fiscal. Eu parei de respirar. Eles disseram à Receita Federal que estávamos escondendo dinheiro e relatando fundos incorretamente por anos. Eu agarrei a borda do balcão. Isso é loucura! Danilo assentiu severamente. Sim, e agora estamos sob investigação. O ponto de ruptura. Naquele momento eu sabia que isso não era apenas sobre o dinheiro. Isso era guerra. Meus pais queriam nos destruir. E se eles queriam brigar, eles iriam brigar. Eu pensei que o processo era o pior de tudo. Eu pensei que perder uma grana para meus pais gananciosos e hipócritas era o pior que poderia acontecer. Eu estava errada. Porque quando a Receita Federal apareceu na nossa porta, foi quando eu percebi que meus pais não estavam apenas tentando tirar dinheiro. Eles estavam tentando nos arruinar. A investigação do Receita Federal começou com uma carta, uma notificação formal e fria, afirmando que nossas finanças estavam sob revisão devido a um relatório de suspeitas de discrepâncias fiscais. Danilo foi o primeiro a ler. Ele exalou bruscamente e me entregou sem dizer uma palavra. Eu o examinei. Minhas mãos tremiam. Isso não pode ser real. Eu sussurrei. Oh, é real, Danilo murmurou. Então veio o telefonema. Um agente da Receita, bem educado, mas firme, explicando que uma denúncia anônima nos sinalizou por ativos ocultos e transferências fraudulentas de fundos. Sabíamos quem estava por trás disso, mas provar isso era outra história. Nas próximas semanas, estávamos nos afogando em papelada, puxando anos de registros fiscais, extratos bancários e qualquer outra coisa que pudesse limpar nossos nomes. Tivemos sorte. Nossas finanças estavam limpas, mas isso não significava que a investigação seria fácil. A pior parte afetou a ajuda financeira de Marcos. Sua faculdade sinalizou sua conta devido à revisão da Receita,
colocando uma retenção temporária em suas dispersões de bolsas. Meus pais não tentaram apenas tirar seu fundo de faculdade, eles tentaram tirar seu futuro. Esse foi meu ponto de ruptura. Se eles quisessem guerra, eu estava prestes a trazer o inferno para eles. O primeiro golpe. Eu comecei a cavar. Eu sabia que meus pais tinham segredos. Cresci observando-os distorcer a verdade, distorcer histórias e manipular as pessoas para conseguirem o que queriam. E se eles queriam jogar sujo, eu também poderia. Não demorou muito para encontrar algo interessante. Veja, meus pais sempre agiram como se fossem muito responsáveis, como se fossem a espinha dorsal financeira da família. Mas o que eles não sabiam é que, anos atrás, Danilo os ajudou a montar um pequeno investimento em imóveis para aluguel. Ele cuidou da papelada, das declarações de impostos, de tudo. E adivinhe, eles estavam subestimando sua renda de aluguel há anos. Eles achavam que eram invencíveis, mas foram desleixados. Eu fiz uma ligação de retaliação. Eu não os denunciei diretamente. Pelo menos não ainda. Primeiro, eu os contei o que tinha encontrado. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, com seu tom presunçoso. Oh, então você está finalmente pronto para se desculpar? Eu quase desisti, mas disse: não estou ligando para te avisar que encontrei a verdadeira fraude fiscal nesta família. Silêncio. Então, ela zombou. O que você está falando? Sua renda de aluguel, você sabe, o dinheiro que você esqueceu de declarar nos últimos 15 anos. Sua respiração engatou. Você não tem ideia do que está falando. Oh, eu tenho, disse minha voz fria. E a receita também, ou, pelo menos eles farão. A menos que você largue isso e chame os cães. A mudança em seu tom foi instantânea. Você não faria. Eu sorri. Tente-me. Ela não disse mais nenhuma palavra antes de desligar. 2 dias depois, recebemos uma ligação da Receita. Nosso caso, de repente, não era mais uma prioridade. Uma semana depois disso, os fundos da faculdade de Marcos foram descongelados. Eles recuaram, por enquanto. Mas eu os conhecia. Sabia que eles não deixariam isso acabar assim. E eu estava certa. A invasão de domicílio aconteceu tarde da noite. Danilo e eu estávamos dormindo quando o som de vidro quebrando nos acordou. Por um segundo, pensei que estava sonhando. Então ouvi o som inconfundível de passos dentro de nossa casa. Danilo já estava se movendo. Ele pegou o taco de beisebol que mantinha ao lado da cama e gesticulou para que eu ligasse para o 911. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei meu telefone cair. Então ouvimos uma voz. Mãe, pai, Marcos. O pânico tomou conta de mim quando percebi que ele estava acordado. Ele tinha ouvido o barulho e, em vez de ficar parado, estava descendo as escadas. Fique no seu quarto. Danilo gritou. Era tarde. Demais. Entramos no corredor assim que Marcos chegou às escadas, e foi quando o vimos, Marcelo parado em nossa sala de estar, bêbado, seus olhos selvagens e desesperados, segurando um pé de cabra. O confronto durou um momento. Ninguém se moveu. Então Marcelo deu um passo trêmulo para a frente. Onde está ele? Falou arrastado. Danilo apertou o taco de beisebol. Onde está o dinheiro? Marcelo gritou, sua voz embargada. Eu mereço. Eles prometeram para mim. Foi quando percebi que meus pais tinham enviado a ele. Eles sabiam que não podiam tocar no dinheiro. Legalmente, sabiam que tinham perdido, então enviaram seu precioso neto para fazer o trabalho sujo. Marcelo cambaleou em nossa direção, levantando o pé de cabra ligeiramente. Você acha que pode simplesmente pegar o que é meu? Marcos deu um passo à frente com os punhos cerrados. Nunca foi seu. Ele disse, sua voz firme, apesar do medo em seus olhos. E você precisa sair. Marcelo riu, um som amargo e quebrado. Oh, sim. O que você vai fazer sobre isso foi... Quando Danilo balançou o bastão. Ele não acertou Marcelo, mas sim a parede ao lado dele, com força. O som foi o suficiente para tirar Marcelo de sua névoa bêbada. Ele tropeçou para trás, olhos arregalados. Então, sem outra palavra, virou-se e saiu correndo pela porta da frente.
A polícia chegou 10 minutos depois. Marcelo foi preso por tentativa de assalto. Meus pais, eles o resgataram antes mesmo do sol nascer. E então minha mãe teve a audácia de me ligar. Você foi longe demais. Ela sibilou. Você o prendeu, eu quase ri. Ele invadiu nossa casa com uma arma. Isso está em você. Ela ficou quieta. Por um longo momento, então sussurrou. Você vai se arrepender disso. E pela primeira vez, eu realmente acreditei que ela quis dizer isso. Porque isso não tinha acabado nem de longe. A reunião de família se transformou em uma zona de guerra. 2 semanas após o arrombamento, meu irmão entrou em contato. Ele queria se encontrar. Já foi longe demais, ele disse ao telefone, sua voz exausta. Mamãe e papai estão uma bagunça. Marcelo está uma bagunça. Precisamos conversar. Eu quase desisti. Agora, ele queria conversar depois de sentar e assistir enquanto nossos pais tentavam roubar do meu filho? Depois de deixá-los manipular e usá-lo como um peão? Mas Danilo me convenceu. Talvez esta seja a nossa chance de acabar com isso, ele disse para obter algumas respostas reais. Então, contra meu melhor julgamento, concordamos. A reunião de família foi marcada para aquele domingo, na casa dos meus pais. A casa parecia estar entrando em um campo de batalha. Danilo e eu chegamos primeiro, com Marcos se recusando a vir. Estou farto deles, ele disse simplesmente, e eu não o culpei. Meus pais estavam sentados rigidamente no sofá, suas expressões frias. O rosto da minha mãe estava contraído, seus lábios apertados. Meu pai nem olhou para nós. Então, meu irmão entrou com Marcelo. Eu fiquei tensa imediatamente. Marcelo parecia terrivelmente magro, com olheiras. Sua arrogância usual foi substituída por algo mais frágil. Minha mãe gesticulou para que todos nós sentássemos, mas eu fiquei de pé. Vamos acabar com isso, disse meu irmão. Olha, nós todos estragamos tudo, Danilo zombou. Nós estragamos, meu irmão disse rapidamente. Quero dizer, isso não é o que mamãe e papai queriam. Eu soltei uma risada amarga. Eles queriam roubar do meu filho. Eles queriam usar Marcelo para invadir nossa casa. Então, por favor, me diga o que exatamente eles não queriam. Foi quando Marcelo falou. Sua voz estava trêmula. Eu não queria machucar ninguém, ele murmurou. Eu só pensei que era meu. Suas palavras fizeram meu estômago revirar. Você pensou que era seu? Ele engoliu em seco e olhou para minha mãe. E foi quando eu vi a culpa. Minha mãe não olhava nos meus olhos. Danilo também viu. Ele se sentou para a frente, sua voz perigosamente calma. Nos diga, Marcelo, por que você achou que era seu? Marcelo hesitou, olhando nervosamente para minha mãe. Foi quando me ocorreu. Oh, meu Deus! Eu sussurrei. Você disse a ele, não disse? Minha mãe estremeceu. Eu me virei para Marcelo, meu coração batendo forte. Eles te disseram que já... Era seu, não é? Que o fundo de Marcos não estava apenas sendo dado a você, mas você pensou que era seu o tempo todo. Os olhos de Marcelo dispararam para frente e para trás, seu rosto pálido. Minha mãe falou, antes que ele pudesse. Tivemos que... Ela estalou. Ele estava lutando. Seu irmão estava lutando. Tivemos que dar esperança a ele. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então, você mentiu para ele? Você disse a ele que todo o seu futuro estava garantido por dinheiro que nunca... Foi dele? Meu pai finalmente falou, sua voz afiada. O que importa? Você tinha muito. Você e Danilo tinham bons empregos, uma casa, uma vida estável. Marcelo não tinha nada. Que tipo de irmã você é para ficar sentada enquanto seu próprio sobrinho sofria? Isso fez algo dentro de mim estalar. Dei um passo à frente e minhas mãos tremiam de raiva. Que tipo de pais vocês são? Eu sibilei. Vocês têm 2 filhos, mas passaram suas vidas inteiras me tratando como um cidadão de segunda classe, enquanto ele. Apontei para meu irmão, que encolheu sob meu olhar. Recebia tudo nas mãos dele.
E agora vocês esperam que eu simplesmente dê o futuro do meu filho por causa da culpa de vocês? Minha mãe se levantou abruptamente. Nós fizemos o que tínhamos que fazer. Não, eu cuspi. Você fez o que você sempre faz. Você escolheu meu irmão ao invés de mim. E dessa vez você foi pega. O silêncio encheu a sala. Marcelo estava balançando a cabeça, seu rosto desmoronando. Você mentiu para mim. Ele sussurrou, olhando para minha mãe, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Marcelo. Ela começou a alcançá-lo, mas ele recuou. Não, não, não. Você me prometeu? Ele sussurrou, sua respiração irregular. Você jurou que eu não teria que me preocupar com a faculdade, que eu estava pronto. Ele olhou para meu pai, e o silêncio dele foi resposta suficiente. Marcelo soltou uma risada trêmula, e então se virou para mim. Sua voz falhou. Sinto muito. E, pela primeira vez na minha vida, eu vi a realização, o arrependimento, o entendimento de que ele havia sido usado tanto quanto nós. Machucado. Ele se virou e saiu. Eu não o impedi. Meus pais tentaram justificar. Eles reclamaram, deliraram, disseram que eu estava exagerando, que estava destruindo a família. Eu simplesmente disse que estava terminado. E dessa vez, eu quis dizer isso. Meu irmão tentou entrar, em contato uma vez, depois daquele dia. Ele se desculpou, admitiu que havia deixado as coisas irem longe demais, que tinha acreditado demais em nossos pais. Mas eu não estava pronta para perdoá-lo. Surpreendentemente, Marcelo ficou longe de problemas depois disso. Ele conseguiu um emprego e fez aulas em uma faculdade comunitária. Seja por culpa, vergonha ou um verdadeiro chamado para despertar, eu nunca saberei. Mas eu esperava que, pelo bem dele, ele finalmente tivesse aprendido. Quanto a Marcos, ele foi para a faculdade que ele havia conquistado. Meus pais nunca viram um centavo daquele dinheiro, e eles nunca mais nos viram. Eu não vou mentir e dizer que não doeu cortar distância dos próprios pais, mesmo aqueles que nunca te amaram de verdade, do jeito que deveriam. É como a tristeza dos mortos. Mas você sabe, às vezes é melhor enterrar o passado do que deixar que ele continue te machucando. E eu escolhi viver o fim. Agora me diz, o que você faria se descobrisse que seus próprios pais estavam tentando arruinar o futuro do seu filho? E você já passou por uma situação em que precisou se defender de pessoas que deveriam te apoiar? Como lidou com isso?